A paz de Deus, amados e queridos irmãos, está iniciando mais um programa Despertando pela Luz da Palavra. O tema de hoje nós vamos ler em Coríntios 1, no capítulo 12, do versículo 4 em diante. Façamos a leitura. Aqui diz assim: a diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação de línguas. Mas um é o mesmo Espírito, distribui todos estes dons, repartindo a cada um como lhe apraz. E também no capítulo 14 de 1 Coríntios, fala que o dom da profecia é superior ao dom das línguas. No versículo 5 em diante, fala assim: ora, desejo que todos faleis em línguas, porém muito mais desejo que profetizeis. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas. Aqui fala dos dons. Como a leitura é bastante extensa, então você em casa pode estar examinando em 1 Coríntios, no capítulo 12, que eu li o versículo 4 em diante, até o 11, e depois no capítulo 14 eu li no versículo 5. Então vamos falar um pouco dos dons de Deus. Amados e queridos irmãos, aqui diz assim, a um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria. Tem pessoas muito sábias na Terra, que têm o dom de Deus. Então, ser sábio não é você estudar numa faculdade, não é você saber as coisas ensinadas aqui pelos homens, mas é uma sabedoria que vem do céu. Eu já vi homens engenheiros, homens sábios, que nem leitura tinham. Mas como ser engenheiro? Que faziam casas antigamente, faziam máquinas, faziam tanta coisa e não tinha estudo nenhum. Quando Noé fez a arca, ele é um homem que não tinha estudo nenhum. E a arca era um barco que não existia, porque não chovia na terra naquela época. Então Noé fez a arca segundo o plano e a sabedoria que Deus deu para ele. Ele não sabia, ele era um camponês, ele não sabia fazer. Mas quando Deus deu a sabedoria para ele, deu todo também a capacitação para que ele pudesse então fazer a arca. Isso é sabedoria vinda de Deus. A outro a palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, e pelo mesmo Espírito a outro a graça de curar as doenças. Tem pessoas que nascem com o dom de cura. Então esse dom, ele no decorrer de sua vida, talvez na adolescência ou na fase adulta, ele tem aquela vontade de curar as pessoas. Então ele começa a procurar chá e vai testando, e é uma coisa dele, pessoal dele. Então, se a pessoa ela não tem a luz da palavra de Deus, ela vai se tornar uma pessoa curandeira. Ela vai curar conforme o dom que Deus deu para ela. Mas ela não vai fazer uma oração voltada assim, dentro da palavra de Deus. Ele vai ser um benzetor, uma benzedeira, um curador, um curandeiro, e vai cobrar por esses trabalhos. E tem uns que não cobram, mas deixa vago, Quanto que há não é nada, dá o que você quiser.
Então, mas está cobrando do mesmo jeito. Então, o dom da cura, ela está nas pessoas. E isso não tem como nós negarmos. A pessoa, quando serve a Deus, ela tem um dom da cura, então ela faz oração em nome de Jesus e essas pessoas são curadas, são libertas totalmente, porque ela tem o dom da cura. Só que quando a pessoa ela não serve a Deus, então ela se torna um ídolo, porque as pessoas acham que ela é que cura. Então faz fila, vem pessoas de todos os estados, onde sabe que tem uma pessoa que cura, as pessoas vão lá para serem libertas, né? E tem pessoas que vai granjando esse dom e vai ajudando as pessoas a se libertar, só que acaba, por não servirem a Deus, acaba aprendendo a arte da magia negra, e acaba então entrando no mundo aí da feitiçaria e fazem o mal para as outras pessoas. E isso é fato. Então pode ver que tem pessoas que curam e também que fazem o mal. Então são pessoas que têm o dom da cura. Mas se ela não buscar a Deus, ela vai trabalhar para os dois lados. Então esse é o dom da cura. Existe e está em todas as religiões. Por isso que não podemos dizer que tal fulano não tem o dom da cura, por causa que ele caráter é uma coisa, dom é outra coisa. Então tem pessoas que têm um dom maravilhoso, mas não tem caráter. Então por isso que as pessoas julgam, mas daquele jeito lá, está orando, está falando e está pregando. Só que o dom, Deus dá o dom para a pessoa. Só que o caráter, você tem que você construir o seu caráter. A construção do caráter é baseado no que nos foi ensinado pelos nossos pais ou algo que a gente se espelha. Eu tenho coisas que meu pai não pôde me ensinar, minha mãe ensinou até uma certa altura. Mas eu tenho pessoas que eu me espelhei do caráter, bom caráter. Então a gente acaba se espelhando no bom caráter. Então, o que acontece? O caráter a gente deve construir o nosso caráter. Quando a pessoa ela vem para os caminhos do Senhor, ela tem um tipo de caráter. Às vezes o caráter dela já é honesto, paga suas contas em dia, não se mete em confusão, mas ela não é uma pessoa espiritual, ela não louva a Deus, ela não adora a Deus, ela não ora a Deus, ela não prega. Então ela vem para a igreja e Deus vai dando mais dom para ela. Só que às vezes ela já tem um caráter honesto. Então muitas pessoas vêm e acabam se dando bem no meio do povo. Há outras pessoas que vêm que são mau caráter. Ela vem e a palavra de Deus, o evangelho verdadeiro, ela é o evangelho da santificação. É você renunciar às coisas deste mundo e aquilo que não agrada a Deus. Então você vai construir um caráter cristão. E o caráter cristão é amar uns aos outros, amai-vos uns aos outros e ser honesto. Então às vezes a pessoa vem para o caminho do Senhor e não muda o seu caráter. Ela continua a mesma coisa. Ela roubava, ela continua roubando, ela comprava e não pagava, ela continua logrando as pessoas, continua um veiaco. Só que daí Deus dá outros dons para ele. Às vezes dá o dom da oração, às vezes dá o dom da pregação, dá o dom da cura. E quando ele exerce esse dom, é manifesto então um trabalho em cima daquele dom que ele tem. Só que as pessoas, quando ela olhar para a pessoa, geralmente ela olha o caráter da pessoa. Aí que vem o julgamento. Então, o que acontece caráter não tem nada a ver com o dom da pessoa. Vocês estão entendendo? Então, muitas vezes, nós julgamos as pessoas pelo seu caráter, que é o que a Bíblia diz. Quando nós damos um mau testemunho, ou alguém se decepciona conosco, é porque eles estão olhando as nossas obras. E às vezes a pessoa tem vários dons, mas não tem caráter cristão e nem caráter honesto
para viver numa sociedade. Por isso que há variedade de dons. E eu pergunto para você, qual é o seu dom? Aqui vamos falar um pouquinho mais de outros dons. Há outros, o dom de fazer milagres. Tem gente que faz, acontece milagres. E o que é milagre? É aquilo que o homem não consegue fazer. Pela fé, ele alcança grandes milagres. Eu já vi testemunho de irmãos que atravessaram rios sem ponte, andaram com carro sem motor, com carro sem gasolina. Isso quer dizer o quê? Milagre. Aí a pessoa fala, mas isso aí eu não acredito, irmão. Milagre não é para qualquer um. Milagre acontece na vida daquele que consegue, então, se desfrutar daquilo. O milagre, para aqueles que ouvem, ele não tem muito sentido por causa que ele não conseguiu alcançar. É a mesma coisa quando alguém tem uma vida boa, um rico, anda de avião, anda de navio, anda de iate, come as melhores comidas. Não adianta ele explicar ali a sensação. A pessoa que nunca participou daquilo, ela vai criticar aquilo ali por causa que ela nunca participou. Então, o milagre é só quem vivenciou. Se a pessoa crê ou não crê, o milagre existe do mesmo jeito. E quando Deus faz um milagre na vida da pessoa, ela conta porque ela vivenciou aquilo. Se a pessoa vai crer ou não crer, o problema não é daquele que vivenciou, daquele que está escutando, o problema é dele. Então, nós aqui nos acompanhando, mandar uma bênção, um abraço aí para a Nésia Maria de Lima, para o Carlos Rodrigo ali de Joinville, a Vanderleia Aparecida, a Lilian Félix, a Duda Zimba e outros que também irão assistir o nosso programa. Nós estamos então falando dos dons de Deus. Agora vamos falar outro dom, o discernimento de espíritos, né? Esse dom, eu ganhei esse dom desde que eu batizei na congregação. O que é o discernimento de espírito? É você olhar para uma pessoa e você sentir uma coisa boa ou uma coisa ruim. Você fica desconfiado. Olá, Duda, boa noite, Deus abençoe a sua vida. O discernimento de espírito parece que eu não entendia e eu orava bastante para Deus tirar, porque eu olhava para a pessoa e começava a sentir mal aquela pessoa, eu achava que estava julgando ela. E eu não estava julgando ela. Era o Espírito Santo que estava me mostrando. Depois passava-se os dias, as semanas, a pessoa acabava então demonstrando uma maldade. Era aquilo que eu tinha sentido. Depois que eu fui entender que era o Espírito de discernir, era o dom de discernir Espírito. E as pessoas têm. A maioria das pessoas, às vezes você entra num lugar, você não se sente bem. Às vezes alguém vai na sua casa, você está do lado de uma pessoa, você trabalha com uma pessoa, aquela pessoa assim, ela é pesada, o ar é pesado, a conversa dela nos entristece. Então isso aí é dom de Deus. Um abraço aí para a Soeli também, que era nossa vizinha aqui no bairro Mato Preto e foi embora aí para outra cidade. Deus abençoe a sua família. Então, irmãos, o dom de discernir os espíritos, ele tem o graus, né? Às vezes você sente ele, né? Você sente alegria com a pessoa e sente uma tristeza, mesmo que você nunca viu ela. Aí às vezes você comenta, a pessoa, mas eu não gostei muito daquela pessoa, né? Daí outro fala, mas por quê? Ele não te fez nada? Fala, mas você não sabe explicar. Depois acaba sabendo que a pessoa é isso e aquilo e não era grande coisa. Então isso é um dom de Deus. Agora o grau maior é quando você vê o que a pessoa é. Quando você consegue enxergar detalhes, o que a pessoa pode fazer ou o que ela faz de maldade ou de bondade. O dom de discernir os espíritos também pode ser para a bondade. Às vezes você conversa com uma pessoa pela primeira vez, ou até pode ser no trabalho, pode fazer uma compra, você conhece aquela pessoa, você fica maravilhado com aquela pessoa, você fala, nossa, parece que eu conheço há anos essa pessoa. Então você discerniu um espírito bom naquela pessoa. Então, às vezes, a gente acaba pensando que estamos julgando a pessoa. Então, o dom de discernir espírito
ele é bastante maravilhoso. Um abraço aí para a Zilma, Deus abençoe, a Orli, da Cruz aqui do bairro Mato Preto, que nos acompanha neste momento. Então estamos falando dos dons de Deus. Se você tem o dom de discernir os espíritos, louvado seja Deus. Então você vai estar aprendendo hoje como que usa o dom. Então você pode pedir para Deus nas orações para aprimorar esse dom. Como que faz? Fala: Senhor, eu te agradeço por esse dia e todas as pessoas que cruzaram no meu caminho, seja no meu trabalho, seja na nossa casa, seja por onde eu passar, que eu possa discernir os espíritos. Aí tem um grau mais avançado ainda, que é você entrar na casa da pessoa e não discernir o espírito das pessoas vivas que estão ali, mas de alguma entidade maligna que está dentro daquela casa. Isso também você consegue ter uma visão, você sente aquele peso. Mas vai ali, às vezes você vê vultos, né? Você consegue discernir. Às vezes você pode ver, é mais difícil. Tem pessoas que vê anjo, vê criaturas divinas, e ele discerne que aquilo é um anjo. Mas às vezes você vê vultos negros, né? Às vezes ele vai na sua cama, você sonha, você tem contato com esses espíritos, então você está discernindo eles. Se você já teve alguma experiência, então saiba que discernir espíritos é um dom de Deus. Vamos falar de outros dons também. O outro é o dom da profecia. O que é o dom da profecia? É você ver o futuro teu ou de outras pessoas. Você pode tanto ver o futuro, como você pode também ver o passado da pessoa. Aí já é mais para a revelação, porque profetizar é o que vai acontecer. E junto com o dom da profecia, geralmente existe então a clarividência. A pessoa ela consegue ver o que você está sentindo, o que você está passando, o que você falou naquela semana, o que você perguntou para Deus. Ele acaba entrando até na tua intimidade, na tua oração com Deus. Esse dom ele acaba entrando. Por isso que pessoas falam às vezes que vai acontecer algo na sua vida e acontece exatamente o que a pessoa falou. Um abraço para a senhora Neuza Orlando, que está nos assistindo então agora. Então o dom da profecia, eu conheço vários profetas que eles têm dom maravilhoso e eles são muito procurados. Só que o dom da profecia acaba, às vezes, a pessoa se envaidecendo. Por quê? Porque são dons que aparecem. É igual o dom de língua. O dom da língua, ele aparece, as pessoas querem ter aquele dom, porque são dom visível. Então, o dom da profecia e dom de língua são visíveis. Então, a maioria almeja isso ali. Só que quem tem o dom da profecia, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Por causa que ele vai ser idolatrado, as pessoas vão estar em cima dele ou dela e serão procurados. As pessoas querem usar desse dom como se a pessoa estivesse ali para servir os seus apetites. Então a pessoa às vezes ela quer fazer até, vamos dizer assim, consulta com o profeta. E o profeta tem que tomar cuidado, porque as pessoas elas usam o profeta para satisfazer aquilo que ela quer. E não é para isso que Deus deu o dom da profecia. O dom da profecia é para mostrar o poder de Deus. É para mostrar o pecado, é para revelar pecado. Porque os profetas antigamente, eles falavam revelando o pecado. Hoje o profeta tem medo de revelar pecado dos outros. Ele prefere falar só as coisinhas boas. Por causa que ele quer aquele público, né? Ele quer o público ao lado dele, porque às vezes Deus mostra para o profeta a briga num casal, ou o casal traindo a esposa, ou vice-versa, e é para ele falar, profetizar e repreender, mas ele tem medo, porque ele sabe que vai arrumar uma grande confusão. Mas se ele tiver acertado por Deus, fala, não tem que ter medo nenhum. Mas então o dom da profecia acaba envaidecendo o profeta. As pessoas falam, nossa, aquele lá sim é um servo de Deus, profetiza, cumpre tudo na minha vida. As pessoas ficam sendo idolatradas, então acaba entrando a vaidade na pessoa, e a pessoa se acha que é alguma coisa.
e ela não é nada. Se Deus não for com ela uma profecia, ela vai acabar ainda dando um efeito contrário. Porque às vezes Deus deixa o profeta, quando ele é muito vaidoso, quando ele está roubando a glória de Deus, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aí então Deus retira o Espírito Santo e a pessoa começa a profetizar da carne dela. Profetizar mentiras, profetizar coisas que não vão acontecer. E daí as pessoas veem que aquilo não é verdade e acabam odiando aquela pessoa. Então Deus às vezes faz isso aí, retira o Espírito Santo para a pessoa voltar para a presença de Deus e não querer roubar a glória de Deus. Então acontece muito isso no meio do povo evangélico. Eu não vou dizer católico, por causa que o povo católico eles não trabalham com os dons de Deus. Existe então a Santa Missa, ela é toda elaborada, bem produzida, bem feita, para o povo assistir. Já está tudo certo, quem é que vai ler, a banda que vai tocar, né? E tem o evangelho do dia. Então cada dia tem um evangelho. Então no outro ano vai repetir tudo igual, é a mesma coisa pro resto da vida. Então é 2000 anos assim. Então daí o dom de Deus ali não tem como se manifestar, porque numa missa os dons porque a Bíblia diz assim, aonde há liberdade, há o Espírito Santo. Então isso é uma coisa toda programada, embora bem elaborada, embora os cânticos bem cantados, escolhido a dedo os músicos que vão tocar. Canta-se bonito, o povo somente vai assistir aquilo ali. E quando eles voltam para suas casas, eles voltam numa rotina normal, né? E esquece aquilo ali. Às vezes não fica pensando, às vezes na homilia, o que o padre pegou e tal. Mas o dom não consegue manifestar. No meio evangélico, não. No meio evangélico culto, às vezes se a pessoa tem uma palavra, ela pode ir lá falar dessa palavra, pode pregar essa palavra, Deus começa a usar dela. E ali no meio do culto, às vezes um levanta falando em língua, o outro interpreta, aí o outro já começa a profetizar. Então existe uma forma do dom se manifestar na igreja. Agora, quando os líderes, eles programam e modelam, engessam uma coisa, então fica uma coisa engessada. O povo vai lá só para assistir. Então você que está me assistindo às vezes neste momento, você é cheio de dom, só que você não teve a oportunidade de Deus usar você. Então Deus quer usar a todos nós temos dom. Só que às vezes as pessoas pedem dom de língua. Por que as pessoas pedem tanto dom de língua? Porque é um dom visível. Só que o dom da profecia é superior ao dom da língua. Só que existe um dom maravilhoso que se chama o dom da fé. Porque às vezes a pessoa quer agradar a Deus com tanta coisa e não é esse o caminho. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então agradar a Deus, o primeiro passo é ter fé. Se você ter fé, você já está no primeiro passo para servir a Deus. E o dom da fé é particular. Você tem aquela fé que Deus vai fazer uma obra na tua vida, você tem fé que Jesus vai voltar, você tem fé que as coisas vão melhorar, você tem fé que o seu filho vai sair das drogas, você tem fé que você vai ter uma casa, você tem fé que você vai adquirir um carro, você tem que ter fé. Só que ele é particular. Então a pessoa que tem fé, ela tem para ela. E o que as pessoas buscam hoje? Eles buscam dons que sejam visíveis. Que a turma fala, você viu, olha aquela pregação daquela pessoa? Você viu aquela profecia? Você viu que linguagem bonita? Então as pessoas elas olham com o olho da carne. Por que não pede o dom da caridade? O dom da caridade é o que entra no céu. O dom da caridade é aquela pessoa que sofre com calúnia, uma pessoa que é caluniada, e ela ainda fica feliz daquilo. A pessoa que ela não tem o dom da humildade, porque o dom da humildade cabe em todo lugar. Mas é difícil alguém pedir o dom da humildade. Porque o dom da humildade, se alguém te xingar, você tem que ficar quieto. O dom da humildade tem que saber perder. O dom da humildade é você ser humilhado. E esse dom, ele te santifica e leva para o céu. Esse dom ninguém perde. Então, às vezes uma pessoa ser humilhada perante todos e ficar quietinho,
As pessoas não vão falar assim, eu gostaria tanto desse dom. Não fala. Ela fala, ah não, se fosse comigo eu tinha feito isso e aquilo outro. Então elas não veem isso como um dom de Deus. Elas veem como um desaforo. Então, o que Jesus passou? Ele tinha o dom de quê? Da linguagem? Ele tinha o dom da fé, da caridade e de ser humilde. Eles pegaram e bateram tanto nele, ele ficou quieto. Mataram ele. E ele ali morreu. E a última das palavras, ainda antes dele morrer, tinha 2 ladrões. Um ainda pegava e ainda falava mal, amaldiçoava. E o outro não, o outro falava assim, ele não fez nada para estar aqui. Nós somos ladrões, mas esse homem é um santo. E ainda falou assim, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Então Jesus se agradou do que? Da humildade, né? E aquele que era ladrão, que tinha um mau caráter, se ele fosse, porque ladrão é uma coisa, mas às vezes tem até um ladrão humilde. Então porque ladrão é uma forma da pessoa, ela atira dos outros. Então tem vários tipos de personalidade de ladrão. Tem ladrão que ele mata, ele vem, te assalta, ele te mata. Aí o outro tem ladrão que não mata. Então aquele ladrão ali, ele não foi humilde, não teve a fé que Jesus era o Filho de Deus, ele ficou de fora. E aquele que fica de fora não entrará no reino do céu. Então qual é o dom que nós temos que pedir nessa noite? É o dom da caridade, o dom da humildade, o dom da fé. Porque o dom de fé é você crer que quando alguém está pregando é a palavra de Deus. Essa é uma fé maravilhosa. Não é você ter somente quando alguém estiver profetizando, prometendo coisas materiais dessa vida, que você vai ficar hipnotizado com aquela pregação. Quando alguém estiver apregoando que você deve se santificar, que você deve abster-se dos vícios deste mundo, que você deve abster-se da pornografia, do adultério, da fornicação, é para uma santificação do seu corpo. Isso agrada, você tem que ter fé que aquilo ali é de Deus. Mas a pessoa já rejeita, ela quer só vamos dizer assim, a chimira ao pão, né? Só quer o recheio do bolo, só quer a cereja, né? A cereja do bolo, né? Então as pessoas, infelizmente, são assim. Elas pedem dom para benefício delas e não para ajudar as pessoas. Só que o dom da fé, você alcança milagre, você fica a favor de Deus e Deus ao seu favor. Então, se você tem fé nessa noite que Deus pode fazer uma mudança na sua vida, através desta pregação, que foi lido na palavra de Deus, e que você está cheio dos dons e você não sabia, porque muitas pessoas, ela acha que não tem dom nenhum. E o adversário ele vai entrando na mente da pessoa e vai, a chamada depressão. A depressão, o que ela é? Ela é diminuir o ser humano. É você tentar se matar, é você se isolar, é você achar que você não é nada. Então vozes vai entrando, é um processo lento. Vai entrando na mente da pessoa, a pessoa vai ficando triste, a pessoa vai ficando sem força, sem alegria, sem ânimo, ela já não quer mais trabalhar, ela já não quer mais comer. E quando ela não quer mais trabalhar, não quer mais comer, as famílias acabam levando num psiquiatra, num psicólogo, tomando remédios, e aqueles remédios ali vai acabando, então, tendo que fazer uma cura ou uma recuperação na parte física da pessoa. Mas só com o espiritual não muda nada. Não muda nada. Então, aquelas vozes vão continuar. A pessoa, ela não foi liberta. E o que liberta a pessoa da depressão? É a fé em Jesus Cristo. É a fé na palavra. É quando você se valoriza, você passa a se valorizar, você sabe que você não é aquilo que as vozes estranhas falam no seu ouvido. Porque às vezes a pessoa depressiva, ela entra num parafuso. Ela às vezes vai em algum lugar e as pessoas estão rindo, conversando, e ela acha que é dela. Tudo é para ela. Ela fala, não, estão falando mal de mim, e o que será que estão falando de mim? E nem o adversário fala que as pessoas estão falando de você. Sabe por que elas estão falando de você? Porque você é gordo, ou porque você é feio, ou porque você nunca conseguiu isso, você nunca conseguiu aquilo. O certo é você se matar.
Se você se matar, acaba tudo isso aí. O certo é se matar, porque esse mundo não presta, ninguém vale nada, você é o pior deles, então você tem que se matar. Então se mata. Tem várias maneiras que ele manda se matar e a pessoa fica com aquilo. E fica programando uma ideia do adversário na mente dela para se matar. E muitos tiram a sua própria vida. E ela estava cheia de dom de Deus. Mas ela não tinha, ou não exercia o dom da fé. Então, o dom da fé, ela agrada a Deus. Não é você tirar o seu couro do joelho, indo lá subindo escadarias de uma igreja, ou carregando uma cruz de madeira e esfolando tudo os seus ombros, ou é você queimando vela, ou você, sabe, é você rezando 50 Ave Maria, rezando, sabe, são palavras repetidas, nada contra quem reza. Mas eu digo que você tem que direcionar aquelas palavras para Deus, poucas palavras, mas tem que ser sincero, fala com Deus direto. E você vai ver que Deus vai mudar a sua vida, porque Deus, ele é real, ele existe. Jesus veio apregoar uma ideia, só que Deus, ele não é alguém que a gente possa palpar com a nossa mão. Deus, ele existe através da nossa fé. Ele é uma ideia que Jesus veio falar, só que ele é espírito, e espírito a gente não vê. É a mesma coisa do vento. O vento a gente sente, né? Às vezes ele está mais frio, às vezes ele está mais gostoso. Só que a gente sente o vento, mas não pode ver. Não tem como ver o vento. O vento você sente, e Deus é a mesma coisa. Deus não é material. Nós nunca vamos conseguir provar a existência de Deus para que os nossos olhos vejam, os nossos olhos carnais. E nós possamos fotografar ou filmar ele, não tem como. Nós podemos sentir Deus, assim como o vento podemos sentir. E o vento traz tantos benefícios, e esse próprio vento, ele veio do próprio Deus. Quando Deus fez o homem, ele soprou nas suas narinas e se tornou alma vivente. Então esse fôlego de vida vem do próprio Deus, da própria boca de Deus. Que maravilhoso. Então, como dizer que Deus não existe, né? Se o homem às vezes quer ser tão grande coisa, se Deus fazer assim, ó, tapar por alguns minutinhos o nosso nariz, acabou o homem. O homem não é nada. Se Deus requerer o espírito, o fôlego de vida que saiu dele, porque todo o espírito volta para Deus, porque nós somos três, não sei se vocês sabiam, nós somos carne, alma e espírito. Espírito é o fôlego de vida que saiu da boca de Deus. Quando Deus requer isso, ele tira. Então, por isso que às vezes a pessoa, ela veio da terra, ela volta para a terra. Quando Deus tira o espírito de vida, a pessoa morre na hora. Só fica ali a terra, a carne. Então, a carne volta ao pó da qual ela veio. Só que a alma é eterna. A alma não desaparece. E Deus tem plano para a nossa alma. Então, tem eternidade para a alma. Uma vez que nós nascemos, a reencarnação é bobagem, não existe. Nada contra quem crê também, né? Mas ela não existe. Então a nossa alma, nós temos que dar um destino para ela. E essa pregação aqui, os dons de Deus veio para nós dar um destino para a nossa alma. Eu vou perguntar para você, aonde você quer passar a tua eternidade? Porque tem dois caminhos só, depois da morte. Tem gente que não crê que há vida após a morte. Então, pela fé, o dom da fé é maravilhoso. Peça o dom da fé, dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu quero o dom da fé. Mas a fé é direcionada para ti, para os seus dons, não para crer em homem ou religiões. Não podemos usar a fé para isso, de maneira nenhuma. Senão vai ser um atraso na nossa vida. Tem muitas pessoas atrasadas que têm a fé que Deus deu, mas ela direciona para o gesso, para a pedra, para o plástico, né? Ou para o material, para a lata, para carros, para ídolos, para jogos, para times, enfim. Ele usa a fé dele para músicos, né? Para cantores. Então ele idolatra aquela fé naquilo ali. Então é um atraso na nossa vida. Nós não podemos ter fé em coisas aqui da terra. Nós temos que ter fé em Deus. Então use para isso. Voltando à nossa alma. Quando nós vivemos nessa terra e nós reconhecemos que Deus é o Criador do céu e da terra, e Deus criou para nós servir a Ele, aí nós vamos voltar para Ele, porque Deus criou o homem para adorar a Ele. Ele criou Adão e Eva para isso, mas como eles pecaram, foram expulsos do jardim, e restou para nós aí agora esse sofrimento.
Só que Deus mandou Jesus para nós retornar a Deus. Nós sermos aquilo que Ele projetou. Nós somos projetos de Deus para adorar a Ele aqui na terra, servir a Ele aqui na terra e, por fim, após a nossa morte, que ela não é morte, que aquele que serve a Deus, ele apenas adormece. O espírito volta para Deus, que é o fôlego de vida, a carne vai para a terra e a alma fica no repouso dos santos, esperando Jesus voltar. Agora, existe um mandamento para nós servir a Deus para morar no céu. Esse mandamento se chama batismo nas águas. Se você for batizado de acordo à palavra, em nome de Jesus, batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você crê nisso aí, batizado nas águas, e você torna uma nova criatura, você torna-se filho de Deus. Porque todo mundo é criatura de Deus, mas filho de Deus é só aquele que crê na sua palavra e batiza. Aí ele se torna filhos de Deus, ele torna-se uma criatura espiritual, cheio do dom de Deus. Ela vai começar a ter uma visão espiritual das coisas. Ela vai ver que Jesus é amor. Ela vai ver que nós temos que aprender a respeitar o próximo e também a sofrer as afrontas que as pessoas fazem para nós. Porque uma pessoa que ela é cheia do Espírito Santo de Deus, ela ama as pessoas. Ela ama as pessoas. E a pessoa que ela é cheia de espírito enganador, cheia de espírito ao contrário, ela rouba de você, ela te faz mal, ela te fala palavras agressivas, ela te esculhamba com a tua vida. Então essas pessoas, elas estão com seus corpos carregados de espírito maligno. Ela só quer para ela é caninha, ela não ajuda ninguém, ela não ajuda o próximo, ela só denigra as pessoas, ela entra dentro da tua casa e começa a te diminuir, a falar coisas que você às vezes estava num dia bom, um dia alegre, que a pessoa vem com palavra ruim, palavras pesadas. Essas pessoas não têm o Espírito Santo, ela tem espírito maligno, ela é invejosa, ela tem inveja do carro que você tem, da casa que você tem, da roupa que você tem. Se você emagreceu, ela fala que você engordou. Se você comprou uma roupa bonita, ela fala que é feia. São pessoas invejosas, cheias de espíritos. Só que daí nós devemos orar para elas e pregar a palavra do Evangelho. Que quando sai esse espírito maligno, entra o Espírito Santo. Aí ela vai começar a granjear o dom de Deus. Ela vai ser uma pessoa cheia de Deus, vai poder ajudar os outros, mas quando ajuda os outros, na verdade está ajudando ela mesma. Porque nós seremos salvos pelas nossas boas obras. Se nós tivermos boas obras, nós seremos salvos. Mas nós temos que primeiro nascer de novo, um novo nascimento em Jesus Cristo. Senão fica difícil. Então, enquanto nós estivermos vivos, grave isso aqui, enquanto nós estivermos vivos, nós vamos direcionar nossa alma para o céu ou para o inferno. Depois que nós morremos, não tem mais como nós mover um dedo para a nossa salvação. Os que ficarem vivos, não adianta queimar a vela, rezar a missa, oráculo, não adianta fazer nada. Essas pessoas não vão conseguir salvar aquelas que já partiram e morreram no pecado. Então nós devemos, sim, em vida, servir a Deus, santificar, ter fé, granjear o dom de Deus, aí nós vamos conseguir agradar a Deus. Então vamos estar encerrando, mas antes, vamos então estar lendo aí os comentários, né, dar um aceno aí para o Marcos Félix de Jaraguá, grande irmão aí irmão amigo de infância, lá de Céu Azul, o Eliseu Cavalheiro, está assistindo, Deus abençoe sua vida, o Nairon Grosso, que é um jovem aqui do Mato Preto, ele assistindo aí também. Boa noite, nego, boa noite, Nairon, Deus abençoe a sua família, ele precisa muito de nossas orações. Eu conversava com ele durante alguns anos, alguns meses, por Facebook, e ele tinha uma depressão profunda e que ele tomava remédios. Eu não sei, mas ele me falou, dizendo ele, que quando começou a conversar comigo, ele largou os remédios e mudou a sua vida. Começou a sentir que ele era uma pessoa não negativa, que ele era aceito, porque vozes falavam no ouvido dele que ele não era nada e não é ninguém. Uma pessoa inteligente, hoje trabalhador, e graças a Deus, pelo pouquinho da fé que ele exerceu,
ele conseguiu sair, então, dessa depressão, segundo o testemunho dele, né? Deus abençoe ele e a sua família. A paz de Deus, mano. Deus abençoe. Marcos, amei suas palavras. Sueli, as palavras são de Deus. Deus é que usa de nós e fala na nossa boca. Então, glorifica a Deus. Diga assim, glória a Deus nas alturas. Nós somos simplesmente um vaso usado nas mãos de Deus. Daiane Bussi, lá de Céu Azul, nos assistindo. Deus abençoe a todos ali de Céu Azul. E também o Saulo Félix, né? Outro irmão aí, cooperador e da obra de Deus. Deus possa abençoar grandemente todos os ministérios, porque o ministério da palavra não é somente ser colocado por alguém. Você tem que ter o dom para isso, o dom da palavra. Porque o ministério da palavra, você tem que, é uma função. Você tem que pregar a palavra. Você é responsável. Nós devemos orar muito pelo ministério por causa de uma palavra que está escrito assim, ó. A Bíblia diz assim, ó, que todo pastor, todo líder religioso, ele vai, no último dia, depois quando ele morrer, ele vai ter uma responsabilidade pelas almas que estavam escutando a palavra. Ele estava cuidando de um rebanho e ele é responsável por aquela alma. Então, às vezes ele vai perder a salvação dele porque não pregou a verdade. Então, ser um ministro da palavra, alguém que cuida da igreja, é uma responsabilidade muito grande, porque ele vai ter que dar conta de cada alma. Eu, graças a Deus, eu não sou ministro nenhum de nenhum rebanho, mas eu sinto assim que eu posso ajudar as pessoas a ouvirem a palavra de Deus. E Deus pode me usar. Então, se eu usar este canal aqui para pregar mentira, e vocês que estão aí ouvindo, eu induzir a vocês a coisas erradas, então eu vou ter responsabilidade por as almas de vocês. Então, eu tenho as minhas mãos lavadas. Eu quero pregar a palavra de Deus conforme ela é, na íntegra, bem certinho como ela é. Aí eu não vou ter o sangue de vocês nas minhas mãos. Eu não vou ter responsabilidade de vocês nenhuma. A minha responsabilidade, ela vai estar cumprida, né? Eu vou estar, então, não em débito com o Senhor, mas eu vou estar, então, agregando mais uma pedrinha na minha coroa. Então, para não estender muito, vou pedir para que você, se você gostou, dê um like aí, né? E compartilhe essa live, né? Ela vai estar disponível também no canal do YouTube. Você pode estar se inscrevendo lá, né? O nome do canal é Despertando pela Luz da Palavra. Você digitou no YouTube isso aí, você vai lá, se inscreve e clica lá, dá um joinha para você, toda vez que entrar um vídeo novo de pregação ou de testemunho, você vai estar, então, recebendo aí no seu celular. E se você falar, mas eu não tenho o dom de pregar, tem, sabe como? Compartilhando essa live. Se você compartilhar, você vai estar ajudando, porque você compartilha o dia inteiro tanta coisa. Você compartilha piada, você compartilha bobeira, você compartilha suas fotos, você compartilha... Claro, você compartilha o que você quer, o Face é teu. Mas se você quiser ajudar o reino de Deus, a não ser que você ache que essas palavras são mentirosas, aí eu aconselho você não compartilhar. Mas se você gostou, você pode estar ajudando a evangelizar. Se você clicar aí e compartilhar na sua fanpage aí, os seus amigos vão poder ver. Alguns não vão assistir, mas tem aquele que Deus coloca sede de ele querer as coisas de Deus. Ele vai estar assistindo, então, através do seu Facebook, através da sua fanpage ali, da sua página, ou do seu Face normal. Assim você vai estar ajudando a evangelizar. Então a gente tem que compartilhar. Quando é coisa ruim, compartilha. Se der um acidente, meu Deus, se pegar fogo num caminhão, se cortar a cabeça fora, todo mundo compartilha. Notícia ruim, mas compartilha. E as coisas de Deus, as pessoas têm vergonha. Jesus disse que aquele que tem vergonha de mim não entrará no reino de Deus. Então, não é também tentando convencer você a compartilhar. É mostrando que você pode granjear os dons de Deus. Fala, não, eu gostei, fez bem para mim, pode fazer bem para você também, por isso eu compartilhei. Então, vamos estar finalizando.
A Duda Zimbali disse assim: preciso muito de oração, estou enfrentando uma depressão. Se você assistir então as nossas lives, você vai escapar dessa depressão. Eu vou fazer uma oração então para você ao vivo aí. O Nairo disse amém, logo estarei aí, Deus te abençoe, nego. Eu vou fazer uma oração hoje, principalmente para os depressivos. Você que é depressivo, né? Coloque então, feche os seus olhos ou dobre os seus joelhos se você estiver sozinho, porque essa live ela vai ser assistida aonde você estiver. Se você esteja no trabalho, ou esteja na sua casa, no seu quarto, na sua sala, se você quiser orar comigo, então nós vamos fazer uma oração para a depressão, que é um espírito contrário, que deixa a pessoa debilitada. Depois as pessoas tem que ser tratada, conversada, porque nós não podemos falar mal da medicina. A medicina tem que dar remédio, às vezes a pessoa ficou fraca, tem que dar aí um reforço, alguma coisa para ela se recuperar a carne, mas a alma não fica curada de maneira nenhuma. Então vamos orar então para a sua alma que está depressiva, que são espíritos ao contrário, que falam no seu ouvido, colocam ideias que você não é nada, e essa lá vem dizer que você é tudo. Você foi Deus que fez, e você é um adorador do Senhor, e Ele quer tirar a sua vida enquanto você está vivendo, porque se você tirar a sua vida e morrer no pecado, a alma fica para Ele, vai para lá. E é isso que é o intuito dele. E Deus é o contrário. Nós estamos aqui para direcionar, após a nossa morte, uma vida eterna no céu. Então vamos orar em nome de Jesus. Amado e querido Deus, estamos através dessa live e queremos, em nome de Jesus Cristo, pedir assim, ó Deus: repreenda todo o espírito maligno. Repreenda, Senhor, neste momento, todas as vozes negativas que venham diminuir a mulher, o homem, a jovem, o moço ou a moça, que pensa que a vida não é boa, que pensa que a vida não tem sentido nenhum, Senhor. Então, através desta oração, em nome de Jesus Cristo, sai todo o espírito maligno que fala na mente e nos ouvidos das pessoas. Senhor Jesus, cura ela através desta oração. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo o sentimento negativo. Repita comigo: Senhor Jesus, eu repreendo toda a mente maligna que estava em mim. Senhor Jesus, eu repreendo todo pensamento negativo. Senhor Jesus, eu aceito que eu sou um adorador de Deus. Repita comigo: Senhor, eu sou um adorador de Deus, porque Tu criou-me para isso, para um dia morar no céu. Assim, esta oração, se você repetir, a sua vida vai ser transformada, a sua vida vai ter um renovo, você vai estar confessando, você vai estar negando ao adversário, a Satanás, ao seu projeto, as suas maldades, você vai estar aceitando a palavra de Deus em seu coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Abençoe, Senhor, a todos. Agradeço os que nos assistiram. A Elenira Adriano está nos assistindo também. Deus abençoe a todos. Compartilhe essa live. A paz de Deus, a paz do Senhor Jesus permaneça no nosso coração dia a dia.